Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar um pouquinho de migrações e vamos ver isso na ecologia e o que isso tem a ver com o meio ambiente. Então, nós temos alguns padrões de migrações. Nós vamos começar falando um pouquinho dos movimentos de marés, os movimentos diários e sazonais. Então, os indivíduos de muitas espécies, eles vão se mover em massa, todos, de um habitat a outro e retornar repetidamente durante a sua vida. Isso varia entre as espécies a duração disso. Então, alguns fazem isso numa escala de horas, outros de dias, outros de anos. Então, quanto isso é repetido todo ano, todo dia, varia entre as espécies. Em alguns casos, esse movimento ele tem o objetivo de manter o organismo no mesmo tipo de ambiente. Então, alguma coisa aconteceu no ambiente que ele estava, que ele tem que migrar para outro, para que ele continue tendo as condições ideais para sobreviver por aquele período. E aí nós vamos trabalhar com casos. Nós temos alguns casos que exemplificam esses movimentos. Então, o caso dos caranguejos na linha da costa. Esses caranguejos, eles se movem diariamente de acordo com o avanço e a retração da maré. Então, conforme a maré avança, ele faz um movimento, conforme ela retorna, ele faz outro movimento. Então, o movimento de acordo com o movimento das marés. Um outro exemplo são os casos das algas plantônicas, sejam elas marinhas ou de água doce, que elas vão alternar entre dois habitats durante o dia de 24 horas. Então, à noite, que não tem a luminosidade do sol, elas vão para as profundezas, onde elas vão acumular fósforo e outros nutrientes. E durante o dia, que tem o sol, elas vão à superfície e elas fazem a fotossíntese, já que elas já têm os nutrientes e tal, elas conseguem, então, produzir o próprio alimento. Então, movimento diário. Nós temos o caso dos caracóis terrícolas, que eles se agrupam em microhabitats úmidos durante o dia, mas se separam à noite para buscar alimentos. Também um caso diário. E nós temos as migrações sazonais, que vão permitir que os animais escapem das mudanças relacionadas ao clima e de suprimento alimentar, né? Porque se você pensar na natureza, a disponibilidade de alimento quando está muito quente é uma, quando está nevando é outra. Então aqui nós temos dois casos: o caso dos cervos elafos e o caso do Odocoelos eiomus. Esses dois animais, eles se movem para a área de cima das regiões montanhosas durante o verão, mas eles descem aos vales durante o inverno. É fácil de perceber que durante o inverno as áreas montanhosas elas vão ficar na parte de cima ainda mais congeladas, ainda mais difícil de eles terem acesso à alimentação. E nós temos migrações de longa distância, né? Todos os casos que eu falei até agora eram situações próximas um lugar do outro. Agora, as migrações de longa distâncias, elas vão migrar para um local que está longe do habitat dela, que é o caso das espécies de aves terrícolas no hemisfério norte. Elas vão se mover para regiões mais ao norte na primavera, quando os suprimentos alimentares são abundantes durante esse período quente e de verão. E elas vão se mover para a savana ao sul durante o outono, quando o alimento se torna abundante somente após a passagem da estação chuvosa. Então, elas vão fazer uma migração para o norte quando estiver mais quente e tiver esse suprimento alimentar. Quando chegar o outono, elas vão para o sul buscar esses alimentos e buscar uma condição climática mais adequada ao que elas estão acostumadas. E é importante lembrar, pessoal, que esses migrantes eles vão contribuir para a diversidade da fauna local, né? Eles fazem parte dos indivíduos que estão habitando aquela região, pelo menos naquele período. Então, por exemplo, nós temos 589 espécies de aves, excluindo as aves marinhas, que vão se reproduzir numa região chamada Paleártica, da Europa e da Ásia temperada.
e 40% passa o inverno em outros locais. Então, quer dizer, nesse período que está inverno ali, elas estão contribuindo em outros ambientes para o funcionamento da cadeia alimentar e de outras coisas. E é importante ressaltar que a mesma espécie ela pode se comportar de maneiras diferentes em locais diferentes. Por exemplo, esse Calidris canutus, esse daqui da fotinho, é uma pequena ave pernalta que vai se reproduzir nas áreas remotas das tundras do Ártico. E quando ela estiver nos verões do hemisfério sul, ela vai hibernar. Então, ela tem comportamentos diferentes de acordo com o ambiente. Isso também pode acontecer. O caso das baleias. As baleias no hemisfério sul, elas se movem mais para o sul no verão para se alimentar nas águas ricas em alimentos. E no inverno, elas se movem mais para o norte para se acasalarem. É claro que elas também se alimentam um pouquinho nas águas tropicais e subtropicais. E algumas dessas migrações somente vão acontecer com um retorno durante a vida toda do animal para aquele ambiente, que é o caso do salmão. O salmão, ele tem as espécies, a espécie do salmão, né? Ele tem os ovinhos e os seres vivos juvenis, eles vão se encontrar na água doce e quando eles são adultos, eles amadurecem no oceano. Aí depois eles retornam aos rios e os riachos para desovar. Só que após a desova, todos os salmões do Pacífico, que é dessa espécie aqui retratada na foto, eles morrem e não retornam mais ao mar. Então elas fazem só um retorno para os rios, para a parte da desova e acabam morrendo. E alguns salmões do Atlântico, dessa outra fotinho aqui, essa outra espécie, eles também morrem após desovar, porém alguns ainda vão sobreviver e retornar ao mar, desovando mais uma vez quando voltarem aos rios. Mas é uma migração diferenciada, né? A migração que tem espécies de outros animais que nós vimos, que realiza essa migração todos os anos, e esse daqui somente uma vez na vida. Nós temos as migrações de somente uma via, que é o caso das borboletas Collicrocels na Europa. Os indivíduos, ao alcançarem a Grã-Bretanha no verão, eles vão se reproduzir e a sua prole vão se deslocar para o sul no outono e se reproduz nas regiões mediterrâneas, sendo que a prole desses indivíduos vão voltar para o norte no verão seguinte. Então, é uma via só, né? Aquele indivíduo fez aquele trajeto. E a migração sazonal, ela vai ser estimulada por algum fenômeno sazonal extremo e também externo ao corpo do animal, como, por exemplo, a mudança no comprimento do dia. É uma dica que está sendo alterada a situação climática e que ele tem que realizar essa migração. E, às vezes, isso é diagnosticado e mostrado para o animal através de uma mudança no relógio fisiológico interno. Por exemplo, alguns animais conseguem acumular gordura no corpo e quando esse acúmulo é maior de gordura, ele sabe que está na hora de realizar essa migração. Essas migrações são estratégias que evoluíram em ambientes onde os eventos sazonais são repetidos ano a ano. Então, por exemplo, todo ano tem uma nevasca em que esse ambiente fica coberto de neve por alguns meses e daí diminui o suprimento alimentar e tal. E algumas migrações são forçadas por eventos que não têm essa regularidade, não têm esse ciclo, mas que aconteceram e força essa migração, tipo uma superpopulação. Quando ocorre uma superpopulação no ambiente, começa a faltar habitat, começa a faltar alimento e o animal é obrigado a realizar essa migração, que é o caso das migrações dos gafanhotos, que nós inclusive vivenciamos esse ano, uma nuvem de gafanhotos viajando aí ao longo dos locais. E aqui nós temos uma imagem. E aí, onde eles passam, eles acabam devastando muitas plantações e os ambientes. Então, eles migram de áreas com alta densidade, onde está com falta de alimento, buscando esse alimento em outras áreas.
quando os gafanhotos eles vivem em populações que têm poucos indivíduos, eles vão se tornar indivíduos solitários e sedentários quando adultos. Então, eles não vão ficar viajando. Agora, quando eles vivem em populações muito densas, com muitos gafanhotos, em que eles têm os contatos frequentes com os jovens e tal, eles estimulam esse comportamento móvel e migratório. Por isso que esse grupo migra junto. E nós temos um outro tipo de migração que é muito interessante, que é quando ele não consegue migrar de lugar para lugar, alguns seres conseguem fazer uma migração no tempo, que vai ocorrer quando ele faz um retardo no recrutamento de um indivíduo em uma população. É como se ele não usasse o indivíduo e esperasse esse indivíduo para quando a situação estivesse melhor para ele fazer parte da população. Isso acontece, por exemplo, com um estágio chamado estágio de dormência. O que é isso? É quando alguns indivíduos eles conseguem ter uma estratégia de ficar relativamente inativo, conservando energia para o período em que passar um problema ambiental, por exemplo. Então, temos um ambiente de muita seca, ele meio que entra em dormência e quando essa seca passar, ele volta à ativa. Nós temos dois tipos, a dormência preditiva, que é antes do problema acontecer, então em ambientes que previsivelmente vai acontecer aquela situação climática. Exemplo, tem uma espécie de gafanhoto que durante o inverno rigoroso, ele para o seu desenvolvimento no estágio de ovo, e depois que passa esse inverno, ele volta a ter o desenvolvimento normal. Então ele ficou guardadinho ali até ter uma condição de vida adequada. E nós temos as dormências subsequentes, que são aquelas que vão acontecer depois que o problema aconteceu e daí o animal vai tentar uma estratégia para sobreviver a isso, tipo uma hibernação. Isso também acontece muito em plantas, sementes que ficam dormentes quando saem da planta mãe e elas esperam uma mudança brusca de temperatura para poder germinar. Plantas que perdem as folhas e reduz a atividade metabólica em temperaturas muito baixas e com pouco nível de luminosidade. E algumas espécies têm até uma dormência forçada. Tem uma espécie que chama vara de ouro, popularmente, que ela entra no estágio de dormência quando ela é atacada por um besouro. Então, ela tem estratégias de esperar pelo momento adequado para viver. Então, diante de todas essas situações e exemplos que nós vemos na natureza, temos aqui 3 tópicos para vocês pensarem e pesquisarem para fazermos em seguida um debate sobre isso. O que aconteceria com um animal se quando ele realizar a migração, ele chegar no destino dele e o ambiente tiver sido destruído pelo ser humano? Quer dizer, ele migrou para um ambiente em busca de alimento e esse ambiente não existe mais do jeito que o animal desejaria. Aí eu quero que vocês pensem se ele consegue voltar, o que acontece com esse animal que viajou esse tempo todo em busca de algo que ele não encontrou. Segundo tópico, qual a diferença do animal migrar naturalmente, fazer esses processos que nós discutimos, ou o ser humano pegar o animal de um ambiente e levar ele para o outro, de uma maneira artificial? Existe alguma diferença disso? E o terceiro, temos que lembrar que seres humanos também fazem migrações artificiais. E aí, quais os motivos que os seres humanos realizariam essas migrações artificiais? E, claro, quais consequências isso acarreta para a população da onde ele sai e para a população da onde ele entra. Discutiremos em breve esses tópicos e até a próxima, pessoal!